Oi pessoal, tudo bem por aí? Bom, hoje eu trago para nós As Mil e Uma Noites. Esse livro aqui ele é tão antigo, foi escrito pelo Malba Tahan, um sábio do Oriente Médio, que vem contar para nós como Sherazade, a filha de um vizir que teve os olhares do sultão para cima dela, conseguiu escapar de ser morta. Esse sultão, ele tinha o coração ferido, adoecido por uma traição que ele sofreu. Com essa traição, ele se tornou um homem ressentido. E aí, ele decidiu que ele mataria as mulheres, ele simplesmente mataria. Então, ao final de uma noite com elas, no dia seguinte elas eram mortas. Sherazade não queria. E aí ela fez todo um movimento de encantamento. Sim, mas não só um encantamento físico, erótico. Ela adentrou pelos outros sentidos do sultão, de modo a ir dissolvendo aquele ressentimento, a dor da traição que ele tinha sofrido. Ela foi de uma ousadia sem tamanho e demorou 1001 noites para que as coisas mudassem. Eu vou ler aqui pra gente a 95ª. Vou ler um pedacinho, aliás, porque o trecho é longo e acho que o tempo do vídeo não dá. Mas enfim. Senhor, o grão-vizir Jafar assim continuou sua história. 2 anos depois de Bedreddin Hassan ter sido confiado ao seu mestre, que lhe ensinou perfeitamente bem a ler, obrigou este a decorar o Alcorão. Nureddin Ali, seu pai, deu-lhe outros mestres, que de tal modo lhe cultivaram o espírito, que com 12 anos o menino dispensou seu auxílio. Então, já homem feito, era admirado por todos. Até aquele dia, Nureddin Ali só pensava em fazê-lo estudar, sem o apresentar ao mundo. Mas um dia levou-o ao palácio, para dar-lhe a honra de reverenciar o sultão, que o acolheu com simpatia. Os primeiros que o viram nas ruas ficaram tão encantados com sua beleza que, proferindo exclamações de surpresa, o abençoavam. Como seu pai planejava torná-lo capaz de substituí-lo um dia, não mediu esforços e o fez entrar nos mais difíceis negócios para acostumá-lo. Enfim, nada negligenciou para o progresso de um filho que lhe era tão caro e já começava a gozar o fruto do seu trabalho, quando foi atacado repentinamente de uma doença tão violenta que o fez sentir imediatamente não estar longe do último dos seus dias. Preparou-se então para morrer como verdadeiro muçulmano. Não se esqueceu do filho Bedreddin e, mandando-o chamar, disse-lhe: Meu filho, vês que o mundo é perecível, eterno só é aquele para quem irei em breve. É preciso que desde já comeces a preparar-te, como eu, para o passo extremo, sem pesar, e sem que a tua consciência te reprove faltas contra os deveres de um muçulmano, nem contra os deveres de um perfeito cavalheiro. Quanto à religião, estás suficientemente instruído pelos teus mestres e pelas tuas leituras. Com respeito à honestidade, quero dar-te alguns conselhos que tratarás de aproveitar. Como é necessário conhecer a si mesmo, e como não poderás conhecer-te bem sem saber quem sou, vou contar-lhe. Nasci no Egito. Meu pai, teu avô, era primeiro-ministro do sultão. Eu mesmo tive a honra de ser um dos vizires desse sultão, com meu irmão, teu tio, que creio viver ainda, e que se chama Shemseddin Mohammed. Fui obrigado a separar-me dele e vim para este país, onde alcancei o posto que até hoje ocupo. Mas saberás de tudo melhor lendo um caderno que vou dar-te. Ao mesmo tempo, Nureddin Ali tirou o caderno escrito pela sua própria mão e que traria sempre consigo, e dando a Bedreddin Hassan, disse-lhe: Toma-o para o leres com cuidado. Acharás, entre outras coisas, a data do meu casamento e o dia do teu nascimento. São circunstâncias de que necessitarás. Bedreddin Hassan, sensivelmente pesaroso por ver seu pai naquele estado, comovido com suas palavras, recebeu o caderno com lágrimas nos olhos, prometendo que dele jamais se separaria. Naquele instante,
apoderou-se de Nur-ed-Din Ali tamanha fraqueza que parecia prestes a expirar, mas recobrou forças e recomeçou a falar. Meu filho, a primeira máxima que quero ensinar-te é a de não te abrires com qualquer pessoa. O meio de viveres em segurança é entregar-te a ti mesmo e não te comunicares facilmente. A segunda é não fazeres violência com quem quer que seja, pois neste caso todos se revoltarão contra ti. Considera o mundo um credor a quem deves moderação, compaixão e tolerância. A terceira é não dizeres nada quando te cobrirem de injúrias. Estamos fora de perigo, diz o provérbio, quando nos calamos. É particularmente nessa ocasião que deves calar-te. Sabes também que sobre esse ponto um dos nossos poetas afirma que o silêncio é o ornamento e a salvaguarda da vida, e que é preciso, ao falar, não assemelhar-se à tempestade que a tudo destrói. Nunca se viu ninguém arrependido por ter se calado, ao passo que são muitos os que se arrependem de ter falado. A quarta é não beberes vinho, fonte de todos os vícios. A quinta é cuidares bem dos teus bens. Se não os dissipares, servir-te-ão na necessidade. Não convém toda a vida possuir muitos, tampouco ser avarento. Por poucos que sejam os teus bens, se os usares bem, terás muitos amigos. Mas se pelo contrário tiveres grandes riquezas e mal usadas, todos se afastarão de ti e te abandonarão. Enfim, Nur-ed-Din Ali continuou até seu derradeiro instante de vida a dar bons conselhos ao filho. Quando morreu, teve um magnífico funeral. Sherazade, assim percebendo o dia, deixou de falar, adiando a continuação da história. Pois bem, sagaz ela, né? E sagazes esses conselhos. E nós? O que é que nós estamos deixando para os nossos filhos? Ou o que é que nós lembramos da educação que nós recebemos dos nossos queridos? Pois bem, viram só? As Mil e Uma Noites, aquele livro que deu origem a tantos contos da nossa infância, também traz à reflexão tantos pontos importantes da nossa vida adulta. É isso.